que o Dezão tá falando lá na live dele? Para mudar o treinador. Deixa eu ver se ele falou desse fazer jogo. pelo StreamYard. Vou trocar uma ideia com vocês, já que a gente não se encontrou aí na quinta noite, Mineiro por 1-0. Ele vai falar do jogo. Né? Hoje à noite teve um jogo que estava atrasado, né? Aconteceu um jogo que estava atrasado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense venceu por 1-0. Eu fico pensando... Né? Vamos lá. Senão eu começo a falar aqui, eu embolo os assuntos. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Era um jogo a menos que o Fluminense tinha, que o Atlético Paranaense tinha na competição. A minha preocupação era eles vencerem esse jogo e empatarem com a gente na pontuação, tá? O Atlético Paranaense empatou com o Fluminense com 37 pontos, mas tem um saldo de gols melhor. E o Fluminense caiu para a 15ª colocação. Então, nesse momento, rapaziada, é o seguinte, a minha preocupação não é nem a colocação, não, tá? Se é o 13º, se é o 12º, se é o 14º, se é o 15º. A minha preocupação maior com o Fluminense hoje é a pontuação, é a distância que ele está para a zona do rebaixamento. E essa distância é de 0 ponto. Essa distância é de 0 ponto. Eu vou compartilhar a tela já com vocês aqui, a tabela de classificação. O primeiro time na zona do rebaixamento, o 17º colocado, ele tem a mesma pontuação que a gente. 37 pontos. Então tá um empate quádruplo. Tem 4 equipes com 37 pontos. Tá? Então, assim, tá tudo muito embolado. Para vocês terem uma ideia, e isso acho que é um fator positivo pra gente, tá? O 9º colocado, preste atenção no que eu vou te falar. O 9º colocado. Eu? Ele tá a 6 pontos da zona. Ele tá a 6 pontos da zona. Então, assim, você tem pelo menos 8 equipes por baixo, que eu conto já com 2 rebaixadas, né? Atlético Goianiense e Cuiabá já foram. Você tem pelo menos 8 equipes brigando por 2 vagas na Série B do ano que vem. E o Fluminense é uma dessas equipes. A situação pra gente tá Deixa o meu Vasco quieto. Nós não tá fazendo nada pra ninguém. muito preocupante, rapaziada. A situação pra gente tá muito preocupante. Não é só eu achei que era só em casa que isso acontecia, mas eu começo a falar com vocês, começa a me dar um calor. Deixa eu aumentar aqui. Que parada? Aqui, diminuir a temperatura do ar-condicionado. Mano, eu tava vendo que mandaram um superchat lá na live dele. Alguém mandou aí no chat, falando pra gente fazer uma live junto nessa reta final de Brasileiro. E ele falou que topa. Ele já interagiu, já postou alguns vídeos meus lá no Instagram dele. Pô, tem que rolar essa live, mano. Pegar um pós-rodada, tá ligado? A gente fazer uma live junto, só pra ver qual vai. Porque eu começo a falar com vocês, começa a me dar um calor. Eu começo a pensar nessa situação do Fluminense, começa a me dar um calor. Eu começo a ficar nervoso, porque a gente já tinha avisado, né? A gente já tinha falado. Quanto mais pro final do campeonato deixar para resolver, pior. Eu já venho batendo nessa tecla do Atlético Paranaense aqui, tem pelo menos 3 a 4 rodadas atrás. A situação do Atlético, ela parece complicada, mas eles têm um jogo a menos. Eu vinha batendo nessa... Ele avisava literalmente toda a live. O tempo todo. Apesar do Atlético ainda ser um dos piores times do retorno, um dos piores times do segundo turno, os caras transformaram aquela arena deles lá e não tem nada a ver com pacto, tá? Só para deixar isso claro. Aí o pessoal começa, Dezão, foi o pacto, fizeram o pacto. Galera. Em pleno 2024, final do mês, que dia é hoje? Pacto é no peru. Aqui eu tô fechado com o Dezão. 16 de novembro, meio do mês. Pleno 16 de novembro de 2024, você acredita mesmo que o Atlético Paranaense não vai cair por causa de pacto? Pelo amor de Deus, né? É porque eles têm jogos na casa deles, que a torcida tá lotando, tá transformando aquilo lá num caldeirão, e aí fica muito complicado. Vou falar agora o que eu ia falar 2 minutos atrás. Eu fico imaginando o que está passando nesse momento na cabeça de torcedores do Atlético Mineiro e do Botafogo. Cara.
Eu imagino de verdade o que está passando na cabeça dos torcedores do Atlético Mineiro e do Botafogo. O que é isso que virou esse time do Atlético Mineiro aí, cara? O que esse time virou? Como é que pode a gente ter virado a chave de uma forma tão rápida assim? Assustador. Depois daquela vitória diante do River Plate, na Arena MRV, o Atlético não ganhou mais um jogo. Daqui a 14 dias, esses caras vão fazer a final da Libertadores. E olha como está jogando o time do Atlético Mineiro. Imagina a cabeça do torcedor do Botafogo, como é que não está agora. Fala assim, já era, mano, esse título é nosso. A gente não perde mais esse título da Libertadores. Esse título da Libertadores... Olha o time do Atlético Mineiro, irmão. Os caras não ganham de ninguém. Futebol horrível. E não adianta vir com aquela desculpinha. Ah, Dezão, eles estão com a cabeça na final. Eles estão com a cabeça na final. Então não escala o time titular. Concordo. Então não escala o time titular. Porque a partir do momento que você escala a força máxima, você tem que desempenhar. Você tem que fazer um bom resultado, você tem que fazer um bom jogo. Sabe por quê? Senão a confiança ela vai caindo. A confiança dos jogadores e da torcida do Atlético, ela só cai mais ainda a cada rodada que eles jogam com o time titular e não conseguem performar e não conseguem vencer o jogo. Vai chegar na final da Libertadores com a moral lá embaixo. Pelo que está saindo na mídia aí, e eu acredito que seja verdade, né? Senão não estaria saindo na mídia, que a torcida do Botafogo comprou 40 mil ingressos na final da Libertadores e a torcida do Galo 10. 10 mil, cara. Até há poucos dias atrás, não sei como é que está agora, estava 4-1 a proporção de botafoguense para atleticano. 4-1. Ou seja, os caras vão jogar a final da Libertadores sem confiança, com o time mal, em declínio técnico e com minoria de torcida no estádio. Meu irmão, vou te falar uma parada. É futebol, tudo pode acontecer, tá? Mas tá muito na mão do Botafogo essa Libertadores. Tá muito na mão essa Libertadores na mão do Botafogo. Só vão perder se realmente derem uma pipocada. Pior que eu tô com essa sensação também, velho. Sem maldade. Eu tô achando que o Botafogo tá num nível tão alto de mais time que em qualquer cenário você perdeu a final de Libertadores. Normal, cara. São dois times pica, final de Libertadores, tu ganhou, tu perdeu, faz parte. Nesse caso do Botafogo, viado, eu já tô com a mentalidade tipo assim, moleque, se o Botafogo não ganhar doideira, porque eu acho que é muito mais time, pô. É muito mais time, entendeu? Gigantesca. Uma pipocada fenomenal. Porque eu não vejo outra forma do Botafogo perder essa Libertadores que não seja pipocar. Porque o time do Atlético tá uma vergonha. O Atlético Mineiro hoje tá uma vergonha, tá abaixo da crítica. Espero que na final da Libertadores eles possam mudar essa chavinha aí, jogar bem, fazer o melhor jogo do ano e conquistar o título. Mas do jeito que tá hoje, não dá não. Tá? E por que eu tô falando tanto do Atlético? Porque a gente torceu tanto, né? Para o Atlético Mineiro jogar com a equipe titular contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense precisava perder pontos hoje. Precisava perder pontos hoje. Era fundamental para não encostar na gente, para não empatar em número de pontos com a gente e não passar no critério de desempate, que é o saldo de gols. A gente tem um saldo de gols pior do que eles. E a gente já tinha previsto isso aqui. Agora, rapaziada, é o seguinte. Quem fica fazendo conta para 43 vai chorar sangue. Quem fica fazendo conta para 44 vai sofrer até a última rodada. Se o Fluminense fizer 44 pontos até o jogo contra o Palmeiras, a última rodada vai ser aquela rodada para tu saber se tu tem um coração forte. Porque claro, se a gente vencer o jogo contra o Palmeiras, tá safo. Mas o Fluminense nunca venceu o Palmeiras no Allianz. Como é que vai estar o Campeonato Brasileiro? Isso me fez coçar a cabeça. Ele vai estar aberto ainda na disputa do título? Não vai estar? Como é que vai estar o Brasileirão? Então vai ser aquele jogo que fatalmente, ou provavelmente, a gente deva perdê-lo dentro de campo e vai ter que ficar rezando para quem está atrás da gente até lá não vencer os seus jogos. Eu vou atualizar.
Eu vou atualizar aqui a tabela, as probabilidades. Eu vou mostrar para você a tabela do Brasileirão. Muito tempo que eu não mexo no StreamYard, tá? Deixa eu clicar aqui só para ver se a tabela vai para a tela. Tá aparecendo para vocês aí a tabela? Deixa eu ver aqui no meu retorno se a tabela tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo sim. Então, eu já vou colocar rapidinho. Pera aí. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Pô, porque, tipo, se você não quiser considerar, tu quer fazer a conta pro Fluminense, mas você não quer considerar o jogo contra o Palmeiras no Allianz, na última rodada, e você não quer contar com esse jogo, pô, acabam faltando 4 jogos e o Fluminense tem que vencer 2. É que tem 2 jogos muito acessíveis, que é Cuiabá em casa, Criciúma em casa. Mas pô, fica sem margem, né? O time fica sem margem pra errar. Então, assim, pessoal, eu tô muito preocupado com a nossa situação. E essa semana, se eu não me engano, foi na quinta-feira, o meu primeiro dia sem live aqui no canal, foi justamente o dia que o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma coletiva, né? E falou sobre diversos assuntos. E eu falei, finalmente, eu vi alguém do mundo do futebol, e não a gente, não simples torcedores, como eu sou, né? Aqui apresentando o nosso canal, com um pensamento sobre futebol parecido com o meu. Esse ano, a diretoria do Fluminense, ela deu aula de como não fazer futebol. Mas é verdade. Como não fazer futebol. Erro atrás de erro. Erro atrás de erro. Erraram com o Diniz, quando deram aquela carta branca toda pro Diniz. Erraram. Na minha cabeça, eu sempre pensei dessa forma. Só que eu não sou ninguém. Eu sou um mero torcedor. Mas eu sempre pensei dessa forma. Não se faz futebol, na minha humilde opinião, dando carta branca para o treinador para ele fazer o que ele quiser e principalmente indicar jogadores, indicar reforços, indicar nomes. Erraram com o Diniz. Parece que não aprenderam. Erraram com o Mano. O Mano só indicou um jogador, que foi o Vitor Hugo. Tudo bem, não importa se é valor baixo, se é um jogador barato, não importa. Foda que o Vitor Hugo tá jogando no Brasileirão de aspirante já, né? Não tá? Você não pode dar carta branca para jogador, não pode ficar trazendo jogador que o treinador quer. Você tem que definir um perfil. Eu sempre falei isso aqui. Quem me acompanha sabe disso. Eu sempre falei isso aqui. Você tem que definir um perfil, você tem que definir uma forma que você quer colocar o teu time para jogar. Você tem que contratar um treinador que jogue nesse perfil, que jogue dessa forma, e a partir daí você começa a municiar ele de jogadores com as características do estilo de jogo que ele quer aplicar dentro de campo. E não deixar o treinador escolher qual jogador ele vai trazer. Quem me acompanha aqui sabe disso, né? Pois é. Para minha surpresa, olha o que o Pedrinho falou do trabalho dele no Vasco sobre contratação de jogadores. Presta atenção. Para o Vasco. Tem um ponto do que serve para o modelo de jogo do treinador e o que serve para o Vasco. Se os dois casarem, ótimo. Eu não posso fazer uma vontade de um treinador A, B ou C, sendo que eu sei que aquele jogador ele só joga com aquele jeito ali e depois o treinador vai embora e o jogador fica ali e não serve. E aí, pessoal? Mano, eu concordo muito com o Pedrinho, pô, em 99% das coisas que ele fala, velho. Eu sei que, pô, você criticar gera mais engajamento de certa forma sim, mas eu não vou ficar me fazendo de maluco. A grande maioria das coisas que ele fala, na minha visão, faz sentido. Eu acho que a janela que o Vasco fez foi uma merda. E a minha crítica a ele se limita a isso, nesse momento. Se aparecer outra coisa pra criticar, eu vou criticar. A janela do meio do ano foi uma merda. Uma merda. Mas de resto, tudo que ele fez ali, eu acredito que tem o seu sentido. E essa fala aqui tem total sentido, cara. Tem total sentido. É igual, exatamente, tu deu o exemplo aí do Rojas. O Ramon Dias trouxe a merda do Rojas. O cara é horrível, viado. E o cara tá lá, mano, sugando o dinheiro do Vasco. Não joga, não, pô, fica no banco, não faz p*** nenhuma e tá lá ganhando dinheiro. E foi um jogador que deram carta branca. Ó, vamos trazer aqui o jogador que o treinador quer. Perfeitamente. Como o Pedrinho mesmo falou. Se for um desejo da diretoria e do treinador, casou. Legal. Se não, irmão,
Contrata a peça que acha melhor e o treinador tá ali pra fazer o trabalho dele, entendeu? Senão fudeu. E que aquele jogador ele só joga com aquele jeito ali, depois o treinador vai embora e o jogador fica ali e não serve. E aí, pessoal? O que isso aqui te lembra? O que isso aqui te lembra? O que isso aqui te lembra? Olha essa frase do Pedrinho. Se eu tiver que contratar um jogador que as características dele encaixem com o do treinador, ótimo. Se não, eu não posso trazer um treinador eu não posso trazer um jogador que o treinador quer, porque senão o treinador vai embora e o jogador fica. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo o que o Pedrinho fala sobre contratação de reforços baseado naquilo que o treinador pede. Ali, a gente começa a entregar ali um perfil em diagnóstico de atletas que a gente entende do que sirva para o Vasco. Tem um ponto do que serve para o modelo de jogo do treinador e o que serve para o Vasco. Se os dois casarem, ótimo. Eu não posso fazer uma vontade de um treinador A, B ou C, sendo que eu sei que aquele jogador ele só joga com aquele jeito ali, e depois o treinador vai embora e o jogador fica ali e não serve. Qual foi a continuidade da pergunta? É que eu falei sobre o Botafogo e Fortaleza. Ah, tá. O Fortaleza é um ótimo exemplo, porque ele tem a metade do valor da nossa folha salarial. Inclusive, eu tive com o Marcelo Paz. O Pedrinho também já falou sobre essa né? É porque ele não pode chegar no papel de presidente do Vasco e falar assim: ah, mano, o nosso time recebe muito mais, custa muito mais do que era pra receber com os jogadores de merda que a gente tem aqui. Ele não pode falar isso. Ele é o presidente do Vasco. Mas ele já falou, o valor da folha salarial do Vasco não é compatível com o nível do elenco. Ele já falou que a folha salarial do Vasco é superfaturada, pô. E é verdade, pô. É uma folha alta pra que não reflete num elenco do nível da folha. Infelizmente, entendeu? Se eu não me engano, a folha do Fortaleza é de 8 milhões. E ele foi muito assertivo nas contratações. E aí parte também da nossa comunicação alinhado com o scout. Por quê? Preste atenção agora. Ele fala assim, isso depende muito também da nossa comunicação aliada ao scout. O que a comunicação tem a ver com isso? Você deve estar se perguntando. E eu te respondo. É a forma que vai comunicar com o torcedor a chegada de um determinado atleta. O Vitor Hugo, ele tem 20 anos de idade. Ele poderia ter sido trazido, por exemplo, com a justificativa que ele ia... Não a justificativa, na realidade mesmo, na prática. O Vitor Hugo podia ter sido trazido para reforçar o sub-20. O Vitor Hugo poderia ter sido trazido para reforçar a equipe sub-23. E caso ele performasse no sub-20 ou no sub-23, aí sim ele poderia ser puxado para a equipe profissional. É sobre isso que o Pedrinho está falando. Tudo é a forma que você comunica com o torcedor. Faz sentido. Como é que o Vitor Hugo chegou? Reforço. Seja bem-vindo, Vitor Hugo, novo reforço do Fluminense para a temporada 2024/25. Ou seja, eles comunicaram para o torcedor, eles comunicaram para a gente que aquilo ali era um reforço, era um jogador de qualidade que estava chegando para nos ajudar. Quando, na verdade, é aquilo que a gente viu ali. Vamos continuar ouvindo o Pedrinho aí, porque o exemplo que ele dá para o Vasco, ele vai falar do Fortaleza agora, se encaixa perfeitamente para a gente, tá? Vamos ouvir. Eu dou sempre o exemplo, já dei lá atrás e vou repetir esse exemplo. Você lembra quando o Bruno Guimarães foi ele saiu do Audax e foi para o Atlético Paranaense, certo? Agora você imagina se eu trago um jogador do Audax e apresento aqui. Como vocês avaliariam e a torcida avaliaria? Pô, jogador do Audax, pô, não é isso? No momento, sim. No momento, sim, né? Pô, jogador do Audax, não sei o que. Tá. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente tem que mostrar a capacidade de ser certeiro, mas nem sempre o ser certeiro é o cara de nome. Por isso que tem muito mérito que o Fortaleza fez. Pô, entrevista impecável. Essa parte aqui é impecável, pô. Com Moisés, com outros jogadores. Foi muito certeiro. O que a gente passa para o mercado, por análise de mercado, é isso. Característica, que eu digo perfil de atleta, modelo de atleta, né? Física, tal, técnica. E, obviamente, a prateleira de mercado. Que ali a gente precisa ser certeiro, porque provavelmente não vai ser um jogador com um nome à altura, mas ele tem que responder tecnicamente. E eu acho que a gente deixou a desejar nessa janela, que a gente poderia ter agido melhor. Apesar de, não falando do Jean e do Max não, tá? Em outros pontos. Eu acho que o Jean e o Max são bons jogadores e vão dar resposta.
Ou seja, rapaziada, você pode contratar um jogador sem nome, você pode contratar um jogador desconhecido, isso faz parte do processo. Ele citou o exemplo aí do Bruno Guimarães, quando chegou lá no Atlético Paranaense. Eu não sabia que o Bruno Guimarães tinha jogado no Audax, não, pô. Se eu não me engano, era o Diniz, o técnico do Atlético Paranaense. Se eu não estou enganado, era o Diniz, tá? Ele veio do Audax. Eu acho que era o Diniz, sim. Ele veio do Audax para o Atlético Paranaense, mas com certeza, naquela época no Atlético Paranaense, eles não comunicaram com o torcedor que aquilo ali era um reforço, seja bem-vindo, e passando a mensagem para o torcedor que aquilo ali ia ajudar durante a temporada. Eu não lembro, não acompanho. Não acompanhava, e era o Diniz, né? Ó, o chat está confirmando aqui que era o Diniz. Diniz já conhecia o Bruno do Audax. Então, levou, deu certo. Mas qual foi a forma que o Atlético Paranaense, na época, comunicou ao seu torcedor a chegada do Bruno Guimarães? Eu não preciso citar o Bruno Guimarães, não, rapaziada. Eu posso citar o Nino. O Nino foi um zagueiro trazido do Criciúma. Ninguém conhecia o Nino no Brasil. O John Arias era um ponta esquerda do Santa Fé. Moleque, o John Arias é uma das contratações mais dos últimos anos. Moleque, e o Fluminense pagou pechincha, tá? Foi pouca merda que o Fluminense pagou nele. Não foi muito dinheiro, não. Baratinho. Da Colômbia. Ninguém conhecia o Arias. A gente conheceu o Arias porque o Arias enfrentou a gente no Maracanã. O Roger Machado, que hoje faz um belíssimo trabalho lá no Internacional, gostou do jogo do Arias e indicou ele, pediu ele para o scout. O scout já estava monitorando, foi lá e buscou o Arias. Não é só jogador de nome, não é só jogador de grife que vai fazer a diferença, até porque a gente não tem dinheiro para isso. Mas aí você precisa escolher estrategicamente uma forma que você vai comunicar com o seu torcedor. E outra coisa que o Pedrinho falou ali importante, nesse tipo de jogador, a gente não pode errar. A gente não pode errar. Então o scout tem que monitorar, acompanhar o jogador e dar o tiro certeiro. Porque o que vale para o Vasco hoje, vale para o Fluminense. O Fluminense não tem dinheiro. O Vasco também não tem dinheiro. Dentre outras falas do Pedrinho, que eu não assisti a coletiva, até porque, como eu falei com vocês, eu tô com... A coletiva do Pedrinho teve quase 2 horas, não foi? Nas minhas mini férias, com a minha família, que acaba amanhã, de quinta a domingo, amanhã à noite a gente já tá de volta no nosso estúdio, live normal. Eu não assisti a coletiva inteira, mas eu assisti alguns trechos, alguns cortes, e que me agradaram muito. Quando ele fala sobre SAF, ele chega a falar, eu tô tentando, eu quero vender o Vasco. A gente quer vender a SAF do Vasco. Só que vocês estão achando que é fácil, o Vasco tem mais de 1 bilhão de dívida. Vocês estão achando que vai ser assim, de uma hora para outra, que a gente vai estalar o dedo e vai vender o Vasco para qualquer um que aparecer? Ele falou, a gente quer vender o Vasco, a SAF do Vasco, mas a gente não quer... E pior que, tipo assim, né, que a entrevista dele foi, um recital, viado. O que ele falou é verdade também sobre... Porque já estavam imputando como se ele não quisesse. Não, ele quer ficar com poder. Não, ele só quer que se mantenha, se perpetuar no poder. E ele falou, eu quero vender, só que ao mesmo tempo eu não vou vender de qualquer jeito. Que eu falo toda live aqui, mano. Tem que parar com essa p... de ficar... de qualquer jeito, só vende logo. Foi nessa aí que o Vasco fechou com a 777, uma empresa pilantra, vagabunda, que eu sempre falo aqui. Porra, e que o Pedrinho fez certo em tirar o Vasco da mão deles. Faliu em todos os clubes que tá. Então, eu acho que você tem que ter um carinho na hora de negociar a venda de um clube, principalmente se você diz que gosta do clube, você não pode pensar... Você pode pensar o que você quiser, né? Quem sou eu? Mas eu acho muito incoerente você falar que ama um clube e querer que ele seja vendido de qualquer jeito. Eu acho que quem ama, zela, né? E eu não acho que qualquer jeito seja zelar. E ao mesmo tempo também é muito engraçado a rapaziada achando que... não, mas tem que manter 51%. Mano, quem que vai querer, sair, investindo rios de dinheiro sem mandar nenhuma no clube, só por ajudar? Ninguém, tá ligado? Ninguém, mano. Então você tem que escolher... Olhar alguém que tem experiência com futebol, olhar alguém que teve trabalhos positivos em outros clubes, olhar alguém que a torcida dos outros clubes já fale de uma forma positiva sobre a pessoa, sobre a empresa e tal. E aí, se possível, você negociar da melhor maneira possível, você proteger o seu clube no contrato da melhor maneira possível, para você conseguir chegar a um denominador comum, fazer uma venda que seja interessante, continuar tendo a sua porcentagem, mas voltar a ter um time competitivo, entendeu? Errar de novo. E aí ele responsabilizou, ele deu nome.
falou. Eu não lembro o nome dos caras, tá? SAF pra clube grande não dá? Claro que dá, cara. Claro que dá. Ano passado eu tava falando aqui e agora já tá ficando muito mais claro, né? Quando eu erro, pô, eu venho aqui e falo, pô, viajei mesmo, queimei a língua, mas isso eu falava já. Quando a própria torcida do Fluminense, do Dezão, ficava falando, zoando o bagulho, ai, se vendeu, ai, jamais faria isso, pô, isso é a pior mancha, isso aí. E agora o Fluminense tá com a reta lá. E a grande maioria dos meus amigos que me zoavam quando o Vasco foi vendido, agora estão postando lá no Twitter deles que quer que o Fluminense seja vendido. Ou vocês acham que eu sou maluco, que eu não lembro? Meus amigos tricolores ficavam, se vendeu e sei lá o que, e agora eles estão lá. Pelo amor de Deus, o Fluminense tem que virar SAF. A realidade é que com o passar do tempo, principalmente com o crescimento da nossa Liga Nacional, o Campeonato Brasileiro, com o investimento que está tendo, a grande maioria dos clubes estão virando SAF, tá ligado? E os que não virarem, claro, salvo as raras exceções, pô, o Flamengo tem uma arrecadação muito alta, o Palmeiras tem uma arrecadação muito alta, mas pô, a maioria, tá ligado? Ah, o Vasco, Renato, também tem arrecadação alta, tem bilheteria, beleza, mas pô, ele tem todo jogo lotado, mas o estádio não dá receita porque o estádio é pequeno, parou no tempo pro tamanho da torcida. O Vasco, pelo time que tem, não compete. Esse ano pegou uma semifinal de Copa do Brasil, mas já foi além do que a gente esperava. Tem sócio torcedor, mas também, tipo assim, não é só de sócio torcedor que vive um clube e tem 1 bilhão de dívida pra pagar. Então, tá ligado? Tipo, você quer reestruturar? Beleza, aguarda mais 40 anos. E a torcida, pô, com toda a razão do mundo, já tá 20 anos na merda, espera um resultado mais rápido. Então acho que a SAF vai ser o caminho, inevitavelmente. Agora, muito me impressiona esse comportamento das pessoas de, SAF sei lá o quê, enquanto assiste futebol europeu pra caralho. Eu lembro quando os primeiros times começaram a virar SAF, a piada na rede social era mudar o nome do Botafogo no Twitter. Vamos se referir ao Botafogo como Botafogo sei lá o quê. Vamos se referir ao Vasco como Vasco da Gama SAF. Ué, os times da Europa vocês chamam pelo nome, todos sendo SAF. Aí aqui no Brasil, então, sabe, são umas paradas que nunca fizeram sentido na minha cabeça e que eu acho que com o tempo as pessoas vão se adaptar, porque tem muita gente aí comendo poeira, né? Eu não sei se vocês viram a entrevista do Verón, presidente do Estudiantes, lá na Argentina? Ele postou, se eu não me engano, a premiação da Copa do Brasil e ele falou, eu não vou lembrar as palavras exatas que ele falou, mas ele falou literalmente sobre as premiações dos campeonatos argentinos serem baixas, não terem como competir com o Brasil, mas também ele deu um alerta ali sobre a incapacidade da rapaziada pensar à frente, porque lá eles ainda mantêm muito aquele negócio, não pode, SAF não pode, precisa, tal, e todo mundo tá lá fudido. Todo mundo fudido. Todo mundo. O campeonato inteiro argentino tá fudido. E os caras não largam a mão, tá ligado? Preferem continuar assim pra poder falar que estão, mano. Sabe? Salgado, talvez, seja um dirigente do Vasco. O Salgado, é isso mesmo, acho que é Salgado, né? O ex-presidente, eu acho Salgado. O Salgado tem que ser responsabilizado, mas não sei quem tem que ser responsabilizado, mas não sei quem. Entendeu, rapaziada? Então, assim, a gente não tá nessa situação à toa, não. A gente não tá nessa situação à toa. A gente errou demais no ano de 2024. Então a gente tem que... é bizarro, mas é mais uma coisa que eu concordo com a entrevista do Pedrinho e pra qualquer outro clube. Quem tá vendo essa live aqui, não é uma live do Vasco, é uma live do Fluminense. Não, é pra todos os clubes. Moleque, chega de dirigente vagabundo passar pelo teu clube, fazer a merda que for, pegar um jogador de 10 milhões, gastar 40, aí pegar um jogador que era pra vender por 100, vender por 30, tá ligado? Sair do clube mais rico do que entrou e o teu clube sair e não acontecer nada com o cara. Porque se o jogador vai mal, ele vai jogar na divisão de baixo. Se o árbitro vai mal, ele vai afastado. Se o dirigente vai mal, não acontece nenhuma com os caras, mano. Para que 2025 seja diferente. Que seja feita uma ampla reformulação, porque assim, parece que quando eu compartilhar a tabela aqui na tela com vocês, meu Deus, como é que o campeão da Libertadores veio parar aqui? Não consigo entender porque o time caiu um tanto. A gente tem todos os motivos pra gente estar ali. A gente tem todos os motivos pra gente estar ali. Então o que a gente tem que torcer é para o Fluminense não cair e não caindo, que seja feita uma ampla... É isso que a gente tem que cobrar. Uma ampla reformulação no Fluminense. Na minha opinião, começando pela diretoria.
Todo respeito ao seu Paulo Angione, já falo isso aqui 1 milhão de vezes, vou falar 2 milhões, 3 milhões, se for necessário. Respeito muito, tem uma grande história no futebol brasileiro, tá? Mas, cara, ele tem quase 80 anos. Ele tem quase 80 anos. Na minha opinião, precisava alguém mais, sabe, ativo, mais atualizado no mercado. Não que o São Paulo não esteja, não sei se ele está também. Ele acha que ele tem plenas condições de trabalhar, de continuar. Aí essa semana ou semana passada sai no GE que, com a saída do Fred, o São Paulo Angione vai fazer uma função dupla. Loucura. Ele vai fazer... Agora, como é que tá o Fred pro torcedor do Fluminense? Que desde que eu me entendo por gente, o Fred é o cara, né? Mas eu vi que muitos torcedores ficaram putos, na minha visão, com razão. É porque a gente não sabe muito bem o que foi, mas o Fred, no meio do vendaval do Fluminense, alegou ali, né? Problemas pessoais, familiares, não sei. E ele pediu pra sair do cargo. E ele deixou de trabalhar no Fluminense. O Fluminense já tava na merda já. Como que o torcedor do Fluminense tá em relação a essa situação do Fred especificamente? Continua sendo ídolo, pulou do barco. Eu ficaria puto. Sentiu que ia mamar. Continua o amor por ele, mas só que um pouco mais tímido. Então, eu acho que depende muito de como vai terminar o ano. Tá ligado? Eu acho que depende muito de como vai terminar. Mano, eu acho que o Marcelo é um caso parecido. Claro que o Fred é mais ídolo que o Marcelo. Mas eu penso que, tipo assim, se o Fluminense não cair e seguir a sua vida, ainda vão falar assim, pô, e o Marcelo, né? Voltou, pô, fez aquela patetada lá no final, mas, pô, ganhou a Libertadores e tal, representante do Fluminense Brasil afora, ele é foda. Mas se o Fluminense cair pro Marcelo, ainda que ele já não esteja no clube, quer dizer, ele ainda tá, né? Ele ainda é jogador do Fluminense, tá? Não rescindiu ainda. Mas ainda que ele não esteja mais jogando e tal, a gente já entenda que ele não tá mais no clube, se o Fluminense cair, daqui a 30 anos vão falar, lembra daquele rebaixamento do Fluminense? Aquele que o Marcelo... Pô, falou pro mano não tocar nele, aí ele rescindiu depois da 30ª rodada, e aí o Fluminense... Moleque, é bizarro, tá? É bizarro. E ele tá lá fazendo piada lá no Instagram dele, fazendo piada com a situação. Que beleza, né? Fazer a função dele e a função que o Fred fazia. Peraí, cara. Peraí, qual a dificuldade de olhar novos horizontes, olhar pra frente, trazer pessoas novas, montar uma equipe maior? Porra, será que 2024 não vai servir pra nada? Só que assim, como é que a gente vai pensar em 2025 se 2024 não acabou, cara? A gente tem 3 guerras pela frente. A gente tem 3 guerras pela frente. Dia 22 de novembro, o Fluminense enfrenta o Fortaleza no Maracanã. Num jogo que virou um jogo do desespero. Virou jogo... Moleque, imagina se o Fortaleza ganhar esse jogo, mano. Que a rapaziada ainda tá tranquila não, né? Mas ainda tá tipo assim, não vai cair e tal. Mano, se o Fortaleza ganhar esse jogo, já vira um bagulho, tipo assim, não sei nem explicar. É uma palavra maior que caos, maior que desespero. Jogo dos desesperados. Por enquanto, até a última parcial que saiu, tinham 15 mil ingressos vendidos. Loucura. Não esperem de mim fazer convocação, ficar chamando o torcedor. Na boa, cara. Não espere isso de mim, não. Não espere isso de mim, tá? Eu não vou ficar aqui convocando, pedindo pelo amor de Deus pro torcedor aí. Esquece. O Fluminense ele tem a 7ª melhor média de torcida no ano. A torcida tá do lado do clube o tempo inteiro. Só que chega a hora que todo mundo cansa, né? Chega uma hora que todo mundo cansa, ninguém aguenta mais. Então, assim, eu tenho certeza que quem... Pô, mas sei lá, isso aí eu já discordo, né? Entendo perfeitamente o lado dele, mas, pô, eu acho que é na hora que a corda mais aperta no pescoço que a torcida tem que estar lá mesmo. Ah, Renato, são 8 anos seguidos a mesma coisa, sei lá o quê. Não, tudo bem. Aí é uma coisa, mano. O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores, tá vivendo uma fase de merda, tá com risco de rebaixamento. Pô, era pro Maracanã tá entupido, pô. Era pra ter 70 mil pessoas lá. E não pelo Guga, não pelo Martinelli, mas pelo clube, tá ligado? Se for ao Maracanã, vai torcer, vai gritar, vai apoiar, porque é a única coisa que nos resta. A pior sensação é a sensação de impotência. É aquela sensação que você não pode fazer nada. O que eu, você que está aí do outro lado, a gente pode fazer hoje para ajudar o Fluminense na prática? O que a gente pode fazer hoje na prática
para ajudar o Fluminense? Nada. Virou Nada. jogo. Ué. Só pode torcer. Ir pro Maracanã, gritar, apoiar. Se você quiser xingar, desabafar, você pode xingar e desabafar também, não tem problema nenhum. A gente não pode fazer nada diferente disso, cara. E a partir do momento que o campeonato acabar, a partir do momento que a temporada 2024 fechar com o Fluminense na Série A, aí é diferente. Aí a gente vai cobrar firmemente, fortemente, para um 2025 diferente. Para um 2025 sem erros ou com menos erros, porque errar sempre vai ter um erro ou outro. Mas, cara, na boa, se 2024 não tiver servido para nada, eu não consigo acreditar de verdade que o Mário sente na cadeira dele lá, olhe para o planejamento de 2024, tá? 24. Janeiro, campeão da Libertadores, férias prolongadas por causa do Mundial, até ali tudo bem, 1000 maravilhas, a gente estava em 1000 maravilhas. Fevereiro, conquista da Recopa, somos foda, melhor time do Brasil, da América, imbatível. Aí em março, perde o tricampeonato carioca pro Flamengo, tá tudo bem. A gente sabia que não daria para vencer as duas, né? Então a gente priorizou ganhar a Recopa. Bravo Zulu, show de bola, perfeito, vamos para dentro. Libertadores brasileiro começa daqui a menos de um mês. Começa a Libertadores, o Fluminense até faz uma boa campanha na Libertadores, com o Diniz no comando. Campeonato Brasileiro a gente já começa rateando. Demorou demais para mudar o treinador. Estou fazendo um resumo rápido aqui, tá? Porque se você for parar para pensar nas contratações, de 14 jogadores contratados na primeira e na segunda janela, só 2, dá para afirmar, hoje, a gente só consegue afirmar que 2 jogadores deram certo dos 14 contratados. Rapaz. 14. Thiago Silva, que não precisa de aprovação. E o Facundo Bernal, que querendo ou não querendo, ele é titular. Mas mesmo assim... Pô, pior que quando os caras chegaram, Serna, vagabundo falou como se fosse o Pelé. O próprio Bernal, vagabundo, falou como se fosse o Pelé. Agora o Fluminense vai ser campeão da porra toda. Agora já... Conseguiu convencer alguém? Alguém que está aí do outro lado está convencido que o Facundo Bernal é um jogador para ser titular do Fluminense? O Andrezinho falou que sim. Eu não tô. O Andrezinho gosta dele. Acabou de falar assim. Sim, eu não tô. Eu não tô convencido que o Facundo Bernal é o titular ideal para 2025. Mas hoje é o que a gente tem. Ou é ele ou o Vitor Hugo. Então vai ele. O Serna também, cara. Vocês acham que o Kevin Serna, ele já... Como é que eu posso dizer? Dá para dizer que ele deu certo? Já dá para cravar que o Kevin Serna é uma contratação acertada? Eu também não tenho essa garantia não, pessoal. Eu não consigo cravar para vocês que o Kevin Serna deu certo. Ele oscilou, ele começou muito bem, aquele jogo contra o Palmeiras, jogadaça, sarra Serna, a gente ficou empolgado, mas dá para cravar que o Kevin Serna... O Fluminense tá nessa situação bizarra, mas ele ainda ganhou uns jogos improváveis, né, cara? Eu acho que ele porra o Palmeiras no Maracanã, ele vence o Flamengo. Ele, tipo assim, se você parar pra ver, ele ganhou uns jogos que ninguém esperava. Acho que ele vence o Galo fora, se eu não me engano. O Cruzeiro, o São Paulo. Serna, ele vai dar um grande jogador aí, ano que vem. Ignacio, a gente quase não viu o Ignacio jogar. Entendeu, mano? Então, assim, pessoal, foram muitos erros em 2024. Então, tem uma galera que fala assim, André, mas o Mário merece que o Fluminense caia. Os jogadores merecem que o Fluminense caia. A diretoria merece. Mas o Mano merece. Cara, na boa mesmo, com todo respeito, dane-se todos eles. Dane-se todos eles. Se o Fluminense cair, quem vai segurar essa pemba... somos nós. E é verdade mesmo. Quem se f*** é o torcedor. E eu volto a ressaltar. É cada vez pior ser rebaixado. Ah, Renato, antes não era ruim. Era péssimo. Mas agora é o fim do mundo. Porra, é que agora é o combo total da desgraça. Porra. Tu perde a cota da televisão, tu perde a receita do Campeonato Brasileiro, tu perde o patrocínio. Pô, tu se f*** o tempo inteiro, viado. Somos nós. Mano Menezes vai embora. Porrada de jogador aí vai embora.
O Mário, no final do ano que vem, vai embora, aconteça o que acontecer, ele vai embora, porque ele não pode se reeleger presidente do Fluminense, vai embora. E quem é que vai aturar o Fluminense na Série B? Somos nós, pô. Somos nós. Então, assim, eu sei que às vezes no momento de revolta pode passar pela tua cabeça, tomara que caia para eles aprenderem. Eles vão aprender o quê? Eles vão aprender o quê? Vai todo mundo embora, rapaziada. Quem vai ficar aqui é eu, você. Então, assim, não tem que cair. Não tem jeito. Não tem que cair. Não pode cair, não vai cair. Mas na boa, cara. Se 2024 não servir de lição, aí eu não sei mais o que vai servir. Então, assim, se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma proposta diferente, escreva aí no chat, tá? Não tem um chat na tela aqui porque eu não tô no OBS, eu tô no StreamYard, tá? Moleque, imagina se o Fluminense cai a Portuguesa no ano que vem. É porque aí, pô, demoraria. É difícil, porque o Fluminense teria que permanecer na Série B e a Portuguesa ir subindo de divisões. Mas imagina, é porque ficou inimaginável, né? Nos últimos anos. Mas com a Portuguesa voltando, o que parece, né? A se organizar, ter uma grana, ter um investimento. Moleque, imagina um Fluminense e Portuguesa. Eu acho que o último foi em 2013, né? Agora, aquelas imagens da torcida do Fluminense na rua comemorando devem ter matado o torcedor da Portuguesa, né? Então, eu juro, e eu nem falo, do Fluminense cair. Só se fosse só a Portuguesa voltando já, eu já fico muito curioso para saber como seria um enfrentamento desses clubes jogando, tá ligado? Porque é muito louco, gente. Era um clube da Série A, cara. Era um clube da Série A, pô. Entendeu? Consegui diminuir a resolução da live, até porque eu tô com uma parede. Caiu pra B, caiu pra C, caiu pra D. Ficou sem divisão, eu acho, né? De fundo aqui atrás, então dane-se se a imagem tá boa, se tá ruim. Pelo menos você tem alguma coisa para ver aqui, para te assustar, para assustar as crianças em casa. Eu já ia apertar o botão da risadinha aqui, mas não tem mesa de som aqui, não tem nada. Como dá para perceber, eu não tô em casa, eu tô viajando, tô tirando mini férias. Então, assim, brother, eu não consigo ver uma e ainda outra... foi vendido por 1 bilhão. Mano, mas isso aí tem que ser avaliado da forma correta. Às vezes eu vejo a pessoa falando, a Portuguesa foi vendida por 1 bilhão e, pô, o time X, pode ser o Vasco, pode ser o Botafogo, sei lá, o Corinthians, Santos, sei lá, qualquer um. Pô, foi vendido por 700 milhões, não faz sentido. Não é assim, não é assim. Pelo que eu vi, os caras estão comprando até o estádio, tá ligado? Eu acho que esse valor da Portuguesa tem o valor da porcentagem que eles estão adquirindo do clube, do terreno do estádio, que é numa parte, pô, até valorizada ali de São Paulo. Então são uma porrada de coisas que envolvem essa compra da SAF da Portuguesa. Não é somente o valor ali. E, pô, tá ficando cada vez mais claro também que só o valor da compra não é o que garante, né? O que garante é você ter uma estrutura séria, você ter um investimento correto, você ter um trabalho bem feito, porque você só dá a primeira porrada ali na compra e depois já comprou e ninguém leva a sério o clube, não adianta de porra nenhuma, entendeu? Uma outra possibilidade pra gente, pra torcida, que não seja torcer, rezar, apoiar, nesse momento. Fechou o Campeonato Brasileiro. O Fluminense na Série A. Tem que ter muita cobrança. Mas muita cobrança. De todos nós. De todos nós. 2025 não pode ser uma cópia de 2024. Os erros cometidos em 2024, eles não podem se repetir em 2025. Mas não podem mesmo. Saiu uma notícia ontem, cara, eu vi aqui no Flumidia. Eu acho que eu postei no nosso Instagram, né? Acho que o Triplete botou. Como eu falei pra vocês, eu tô bem desligado. Cadê? Tá aqui no nosso Instagram, tá? Tá aqui no Instagram do Sentimento Tricolor. Saiu essa notícia ontem. Saiu no GE essa notícia, tá? Sem espaço, Felipe Alves não deve seguir no Fluminense em 2025. E analisa propostas. Felipe Alves não deve seguir no Fluminense em 2025. Um dos reforços do clube para esta temporada... Tem alguma bolada de dinheiro para entrar, pelo menos, pro Fluminense? Tem alguma venda, alguma coisa assim? Que vendeu o André bem e tal,
mas foi pior nas competições do que tinha colocado lá no planejamento financeiro. E olha como é que ficou. Arias, mas o Arias, o Fluminense só tem 50%, não é? Talvez do Super Mundial, mas o Super Mundial, você tá falando de ganhar ou de disputar? Porque disputar não vai ganhar uma bolada como se vendesse um jogador importante, não, pô. Vai ganhar um dinheiro, pô. Arias e Martinelli. Então, mas qual que é o valor que tá... Esse é o ponto. Qual que é o valor que tá sendo cogitado do Arias aí? Vamos ver aqui. Premiação Super Mundial 2025 por participar. Não tem uma confirmação aqui. Não definiu ainda, então? Tá. Então a gente vai ter que aguardar aí pra saber. Porque o John Arias estavam falando aí no máximo 20 milhões de euros. Então, vamos supor, se forem 20 milhões de euros, que seria o máximo, o Fluminense só tem direito a 10. Então seria tipo um Arias por 50 milhões de reais, 60 milhões de reais. Tá ligado? É muito pouco pro Arias. É muito pouco pra um jogador como o Arias. A perda dele é muito significativa. E eu acho difícil você conseguir trazer um jogador que reponha, não é nem a altura, mas próximo do que o Arias entrega, entendeu? Não, o Arias não sai de graça, não. Sai de graça não, ele tem contrato com o Fluminense. Como é que vai sair de graça? Não sai de graça. Lembra do que o Pedrinho falou sobre como comunicar com o torcedor a chegada de um reforço? O Felipe Alves ele foi tratado como reforço, tá? O goleiro foi pouco aproveitado e deve seguir para outra equipe após o fim do contrato, em dezembro. Aos 36 anos, ele fez apenas 3 partidas pelo Fluminense. Sabe o que mais me incomoda? É o seguinte. O Fernando Diniz pediu a contratação do Felipe Alves. Né? É uma bizarrice, porque esse tipo de contratação ele não pede para o Cruzeiro. Ele pediu o Felipe Alves, porque o Felipe Alves joga com os pés. Por que ele não pede aí para o Cruzeiro? Não é questão de dinheiro. É para ser reserva do Cássio? Por que ele não pede? Ele não pede, né? Pois é. Mas ele não é o maior responsável, não, cara. Ele não é o maior responsável, não. Na verdade, o Diniz foi irresponsável e pediu um atleta desse para vestir a nossa camisa. Mas a culpa não é só dele, não. Eu fico pensando, de verdade, como é que o scout, como é que o Mário assina um cheque? Estou falando de cheque aqui, é modo de falar, tá? Faz o Pix. Para contratar um jogador do nível do Felipe Alves. Você entende aonde está o erro da carta branca? Que isso, de verdade, eu acho isso um pecado capital de todos os presidentes de clube no Brasil que dão carta branca para o treinador fazer o que ele quiser. Quantos fazem isso pelo Brasil, eu não sei. O Mário faz no Fluminense. Ele confia cegamente no treinador, ou no Diniz. Não sei se com o Mano é assim. Com o Vitor Hugo foi. Não sei se... Eu não acho que o Arias vá pro Cruzeiro, não, família. Tô vendo alguns falando aí. Eu não acho que vai. O Arias já deixou claro 700 vezes que ele quer ir pra Europa, tá ligado? O Fluminense também já deixou claro que não quer vender pra time do Brasil. Não sei, mano. O Mano ficar pro ano que vem, se vai ser assim. Mas ele confiava cegamente no Diniz e fazia absolutamente tudo o que o Diniz fazia. Quem é o presidente do clube? É o Diniz ou é o Mário? É o Mário, né? Então, o maior responsável é ele. Ele é o culpado. Esse que o Diniz pediu. Ele tem que falar, não, esse goleiro aqui eu não vou contratar, não. Ah, mas eu quero um goleiro que jogue com pé. Tá bom, scout, avança com 3 nomes de goleiros que jogam bem com os pés e que tem um salário baixo, contrato baixo, porque afinal de contas ele está vindo para ser reserva do Fábio. Né? Então, scout, avança aí com 5 goleiros. 5. Eu quero na minha mesa daqui a 1 hora 5 goleiros que joguem bem com os pés para você oferecer aqui para o treinador para ele escolher um. É o scout que vai apresentar, não é você que vai pedir. Porque Felipe Alves não tem a mínima condição. Né? O Felipe Alves é só um exemplo, né? Gabriel Pires, Renato Augusto. Ah, André. Então, eu acho que esses exemplos são muito mais graves, tá ligado? Tipo assim, pô, Felipe Alves, beleza, mas é um goleiro reserva ali, tem que ter no elenco e tal. Moleque, o Fluminense, depois de ser campeão da Libertadores, você espera, né? Você cria uma expectativa em torno das contratações e eles chegam pra temporada com Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires. Tipo assim, o Renato Augusto já jogou pra... Verdade. O Douglas Costa já jogou pra... É verdade.
Ah, o Gabriel Pires, pô, teve um bom momento. Verdade, verdade, verdade. Mas você consegue perceber que não é ninguém que tá voando. É só jogador que em algum momento da carreira jogou pra caralho. O Renato Augusto quase a carreira toda jogou pra caralho, né? Mas já tava, pô, num nível bem abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. E a tendência é que abaixe cada vez mais, por causa da idade, né, que chega pra todo mundo. E o Fluminense apostou em todo mundo. Apostou em todo mundo. Uma coisa é você fazer uma aposta dentre as contratações que você tá fazendo. Ah, eu contratei 10 jogadores e eu apostei esse aqui num contrato de produtividade porque ele pode recuperar o futebol. Isso é uma coisa. Outra coisa é você sair de um status de campeão da Libertadores e ir para uma janela de transferência que você tem que mostrar por que você é o campeão da Libertadores e você fazer todas as contratações sendo aposta. Bizarro. Mas não dá, bicho. Não dá. Aí é motivo de verdade. É que eu tô falando. É a tal da cobrança. A gente não pode aceitar. Ah, mas a gente não pode aceitar que em 2025 Felipe Alves já tá partindo. E por incrível que pareça, parece que tá partindo dele, tá? Parece que tá partindo dele. Parece que ele tá insatisfeito, que ele não tá tendo oportunidades e vai buscar um novo clube. Ou seja, ele tá puto, porque ele não tá jogando. Ainda bem. Aí eu pergunto, será que se ele tivesse acomodado, o contrato dele seria rescindido ou ele ia continuar mais um ano no Fluminense? Porque o contrato dele não acaba em 2025 não, tá? O contrato dele não acaba em 2025 não. Sabe quem eu tô curioso pra ver em qual time vai jogar? Se acontecer do Fluminense cair? John Kennedy. Juro pra vocês. Porque ele já é um caso diferente, né, mano? Tipo assim, certo que ele caiu muito de rendimento e tal. No último jogo ele até entrou, ele botou uma bola na trave e tal. Mas, mano, ele é jovem e todo mundo sabe que ele querendo, ele joga futebol pra c... Todo mundo sabe a capacidade do cara. Ninguém tem dúvida disso. Mas, pô, tô curioso pra ver, mano. Tô curioso pra ver qual vai ser. Não. O Fluminense tem 3 jogadores que o contrato acaba em 2025. Agora, Manuel, Felipe Melo, Marquinhos... 4. Marquinhos e Lucumi. Marquinhos e Lucumi. Felipe Melo, Manuel, Marquinhos e Lucumi. Tinha o Marcelo, que já foi. Mas não foi. Se você acompanha o nosso Instagram e as notícias do dia de hoje, porque no Instagram fica mais fácil de eu atualizar você. Legal, legal. Verdade, verdade. Pior que ele é cirúrgico nessa fala mesmo. Concordo. Olha só. Não tinha pensado nessa p... não, velho. É verdade. Xiii. Uhum. No c... Sim. Entendi. Opa. Tudo bem? Voltou, voltou? Voltou. Beleza. Muito tempo sem som? Tô falando aqui sozinho. Voltou, pessoal? Voltaste. Voltou? Tava muito tempo sem som? Não, ficou o quê? Uns 40 segundinhos. Menos. 30 Tava muito segundinhos. tempo sem som? 1 minuto só? 1 minuto? Acho que é isso, né? Tudo acontecendo. Quase 1 minuto. Aonde eu parei? Desde o Marcelo. Tá. Pô, é muito maneiro. Agora, saindo um pouco do contexto, é muito maneiro ver o quanto o filho dele acompanha e ajuda ele com as lives, né? O moleque é tipo um assistente, mano. Ele fica ali, ele não aparece, ele não fala. Às vezes ele traz uma informação pontual, dá ajuda ali, né? Faz uma pesquisa rápida, aí ajuda ele. Ah, muito pica, velho. Parei na parte do Marcelo, né? Então, saiu uma reportagem hoje no GE que... Microfone sem fio, cara. Não sei o que aconteceu, não. Tá carregando aqui. Não era pra ter morrido, não, tá? O que acontece? O Marcelo saiu hoje uma matéria no GE que o Marcelo não teve o seu contrato rescindido ainda. O nome do Marcelo ainda tá no bid. O Marcelo ainda é jogador do Fluminense, tá? Então, por exemplo, ele tem que receber o salário desses dias todos de novembro ainda. Na prática, é isso. O contrato do Marcelo ainda não foi rescindido.
por questões burocráticas. Ou seja, ele vai continuar recebendo salário até o contrato dele sair no BID. Então, assim, para começar 2025, com toda a gratidão, carinho e amor, tchau, Felipe Melo. Como jogador de futebol, ele não pode continuar vestindo a nossa camisa. Tchau, Manuel. Muito obrigado pelos serviços prestados. Tchau, Lucumi. Foi uma aposta num jogador da base, do Boca Júnior da Colômbia, que eu não sabia nem que existia, mas beleza. Também não deu certo. E tchau, Marquinhos. Marquinhos, tem uma notícia de hoje sobre Marquinhos também. Tem uma notícia de hoje sobre Marquinhos. Essa sinceridade que é né? Eu não sabia nem que existia, mas tá tudo certo. Essa eu acho que eu não joguei no nosso Insta. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não quero nem ficar usando a internet aqui do celular, não, para não bugar aqui a transmissão. Contratar o Marquinhos. Marquinhos saiu ontem, né? 50 milhões de reais. Esse é o valor que o Fluminense vai ter que desembolsar caso ele queira contratar o Marquinhos. Moleque, e não é um jogador que trouxe resultado pro Fluminense, tá pagando esse valor. Na minha visão, é um jogador que poderia ficar no Fluminense, seja o Fluminense na Série B ou na A, mas 50 milhões? Pro ano que vem. O empréstimo do Marquinhos termina agora, dia 31 de dezembro, e se o Fluminense quiser renovar com o Marquinhos, vai ter que pagar aí a bagatela de 50 milhões de reais. Muita coisa. Tá? É claro que o Fluminense não vai renovar com o Marquinhos, então a gente já sabe que Felipe Alves vai embora, que Marquinhos vai embora, porque ele não foi procurado pela diretoria para renovar, tá? Então Marquinhos não fica. Manuel, Felipe Melo, a gente não tem notícia. Segundo saiu hoje no GE, Felipe Alves também não vai ficar. Então, assim, para começo de conversa, Felipe Alves, Manuel, Felipe Melo, Marquinhos e Lucumi. 5. Tchau. Renato Augusto, Gabriel Pires não podem passar na porta do CT Carlos Castilho a partir do dia 1º de dezembro de 1º de janeiro de 2025. Não podem passar na porta do CT. Rapaz. Nada que o Mário disser vai justificar a permanência desse clima de fim de ano, os times mudando pra caralho. Mano, eu tava falando com o Moreira isso ontem, viado. Tipo assim, é claro que ficar sem futebol é um calvário sem fim. É uma merda pra gente que gosta. Mas ao mesmo tempo, moleque, quando você tá sem acompanhar futebol, porque não tá tendo jogo, mas em contrapartida, tá tendo aquela janela de transferência, os times se modificando, jogador saindo de um pro outro. E aí, pô, esse jogador sai do teu time e tu fala, cara, pô, graças a Deus. Aí vem outro, tu fala, pô, não sei. Ou tu fica, pô, esperançoso. E aí você vê o interesse que surgiu. E aí, pô, a negociação fodona que tá acontecendo. Pô, é muito bom, viado. É muito maneiro, cara. No Fluminense em 2025. Absolutamente nada. Não tem justificativa. Encerra o contrato, paga a multa, parcela, deixa entrar na justiça, faz o que quiser. Não tem cabimento, não tem lógica Gabriel Pires, Renato Augusto continuarem no Fluminense em 2025. Pode colocar nesse bolo aí também o Antônio Carlos. Zagueiro horroroso, trazido da MLS. Zagueiro horroroso. O time todo foi embora. O time todo vai embora, no caso. Pior que no final do ano eu vou fazer aqui aquela barca, né, do Vasco. Posso até tentar fazer de outros clubes, mas aí, pô, com todo respeito, eu não sei se eu vou ter a mesma propriedade que eu tenho pra falar do Vasco, então eu não sei se, pô, pra você, cruzeirense, seria interessante me ver fazendo uma barca, sendo que eu não sei quem é o terceiro reserva da lateral do Cruzeiro, entendeu? Não sei. Tô sendo sincero, eu podia me fazer de maluco aqui. Ah, esse é bom, ah, esse é ruim, e nunca ter visto o cara jogar. Mas eu não vou ficar me fazendo de maluco. Então, eu acho que dá pra fazer talvez aqui com os times do Rio, que eu tenho uma noção melhor. Tem alguns outros times que eu consigo ter uma noção. Só que o que eu posso fazer do Vasco, com toda a propriedade do mundo, do Rio, dá pra fazer dos outros times, mas dos outros eu faço do time titular. Tipo assim, pô, quem continua titular e quem tem que procurar alguém pra posição. Aí dá pra fazer, entendeu? Rapaziada, qualquer reformulação no Fluminense para 2025
que não comece por isso, já começa errado. Já começa errado e ninguém vai me convencer do contrário. E ninguém vai me convencer do contrário. Cadê seus alvos no mercado de todo final do ano com os nomes mais impossíveis do mundo? Eu tenho a lista da loucura, né? E é bizarro. Mano, a minha lista da loucura da final do ano passado, naquela foi absurda, pô. Todo mundo me tirou pra maluco e um monte de jogador que tava naquela lista veio jogar no Brasil. Bizarro. Cadê os jogadores que eu coloquei na lista? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Os que vieram jogar no Brasil. Era a lista da loucura. Pô, eu tenho que achar isso aqui, velho. Mano. Pô, acho que eu não vou achar, mano. Eu tinha achado esses dias, mano. Tinha colocado aqui na live, mano. Deixa qualquer aqui, reformulação que não passe pela saída desses 8 nomes que eu falei agora, pra mim é injustificável e já vai começar o ano errado. Os melhores reforços para 2025 é a saída desses caras. Vai abrir espaço na folha, vai abrir espaço no banco de reservas, no time titular, para você poder mapear o mercado e trazer nomes certeiros. Vocês já pararam para pensar? Por mais que a gente saiba que a gente não vai chegar a lugar nenhum no Mundial de Clubes, a gente não vai ganhar nada. Tá aqui, achei. Lista da loucura pra temporada 2024. Eu postei no dia 11 de dezembro de 2023. Nessa lista tinha o Vina, que o Flamengo contratou, tá ligado? Tinha o Savarino, que foi pro Botafogo. Tinha o Mina, que foi cogitado em alguns times do Brasil. Tinha o Cuéllar, que foi cogitado em alguns times do Brasil. Michael, o Flamengo contratou. Claudinho, foi cogitado em vários times do Brasil. Borré, voltou, né? Quer dizer, voltou não, veio pro Brasil, tá jogando no Inter, tá jogando bem. Tinha o Terãs foi mal, mas veio pro Brasil também, voltou pro Brasil, tá no Fluminense. O Advíncula foi sondado por alguns times do Brasil, mas não fechou com nenhum. E o Pepe recebeu uma proposta do Vasco, só que ele se aposentou. Ele tava bem no Porto, só que ele já tava com a idade muito avançada, tá ligado? Mas, pô, bizarro, fiz uma lista chamada Lista da Loucura e eu ainda coloquei aqui. PS, Felipe Coutinho fora em razões de ser uma contratação de regra, não é uma opção. Ele vai pro Vasco. Moleque, bizarro, viado. Bizarro isso aqui, mano. Bizarro. Vai ter que sair do forno pro ano que vem, entendeu? Mas a gente vai fazer essa lista. Mas aí tem aquele negócio, né? Ah, Renato, mas é óbvio que esse aqui não vai. Irmão, o negócio se chama Lista da Loucura. O normal seria eu colocar 50 nomes e acertar 2. Eu tô colocando 30 nomes e acertando 15? 12? Pô, tá bom pra viado. Maluco. Assim como nenhum clube brasileiro, sul-americano, tem condições de fazê-lo. Não é só o Fluminense, não. Não é só o Fluminense que não tem condições de vencer o Mundial. Nenhum clube brasileiro tem condições de fazer nada no Mundial que não seja numa cagada monumental e ir até as quartas de final. No máximo, estourando e explodindo. Vocês têm noção da oportunidade única que a gente vai ter entre o dia 14 e 15 de junho a 14 e 15 de julho de 2025? Vocês já pararam para pensar que a Copa do Mundo de Clubes é um evento da FIFA preparatório para a Copa do Mundo de Seleções? Vocês já pararam para pensar que a Copa do Mundo de Clubes substitui a Copa das Confederações como um evento preparatório para a Copa do Mundo de Seleção? Ah, cara. A gente vai fazer o que no Mundial? Com o Renato Augusto, com o Gabriel Pires, com o Manuel. É foda. E se cair é pior, mano. Eu falei essa p uma vez aqui. Eu imagino o Mário Bittencourt, mano, sentado lá no escritório dele. Mano, não sei se eu monto time pra jogar com a Ponte Preta ou se eu monto time pra jogar com o Real Madrid. Olha o tamanho do problema. Mas eu volto a dizer. A gente tá avaliando um cenário hipotético porque é o que a gente tem. A gente não sabe qual vai ser. Mas eu acho que muito provavelmente o Fluminense fica na Série A. Dito isso, ainda que ficando na Série A, nem o mais otimista do torcedor tricolor espera alguma coisa diferente de ir pra lá e voltar. Ou espera? Com Felipe Melo, com Terãs, com Antônio Carlos, com... Papo reto, vai fazer o quê lá? Envergonhar a torcida do Fluminense? Fazer a instituição virar uma chacota mundial? É isso?
Olha a oportunidade única que a gente tem nas mãos em 2025 de fazer um papel digno, decente no Mundial de Clubes. Que a gente não vença os jogos contra os europeus, fato. Mas que a gente consiga vencer um clube africano, um clube do Oriente Médio, talvez, dependendo de qual clube for. A gente não venceu o Al-Ahly do Egito, que é o Real Madrid da África. O Fluminense não foi lá e não venceu o Al-Ahly por 2-0. Uma equipe fortíssima, multicampeã, que tem dezenas de milhões de torcedores. A torcida deles é gigantesca. Vocês não têm noção do que é o Al-Ahly na África e na Ásia ali. Pior que não é mentira não o que ele tá falando. Pode parecer piada, mas não é mentira não. Os caras têm torcedor pra mesmo. Bagulho bizarro. O respeito e ali... E aquele jogo foi difícil, tá? Se você olhar só o placar, tal, o Fluminense ganhou, pô... Mano, tu for ver o jogo, foi difícil, mano. Pelo que eu lembro, mano, eu acho que o Marcelo, olha só, acha uma caneta ali que assim, não tinha nem da onde tirar, e ele sofre o pênalti, e aí eu acho que o John Arias bate o pênalti, né? Aí faz o gol ali, aí o jogo melhora o Fluminense. Região de milhões de torcedores que aquele clube tem. Multicampeão, tem mais título que o Real Madrid. Não à toa eles são conhecidos como Real Madrid da África. Nível de Fluminense foi lá e é outro também. Vamos pontuar, né? Não é como se tivesse... venceu o Al-Ahly por 2-0. É isso que eu espero para 2025. Que a gente possa vencer um clube da Oceania, que a gente possa vencer um clube da Ásia, da África, do Oriente Médio, na fase de grupos, consiga avançar para as oitavas de final e aí é rezar para ver o que vai acontecer. Se vai pegar um time europeu ou não. Se não pegar um time europeu, quem sabe não por que avançar para as quartas de final. Mas para isso, o Fluminense vai precisar apresentar um time digno de suas tradições. Porque esse elenco que a gente tem hoje não é um time digno de vestir a nossa camisa. Você vê... Camargo, tu acha que o Fluminense tem time pra ser campeão do Mundial lá? Tava curioso pra saber a tua opinião. Todos os times brigando, lutando, Tem? jogando, com padrão de jogo. Os caras... Porra, tu pode falar o que quiser do Atlético Paranaense. Se você... Tem time pra passar vergonha, time de merda. Que isso, Camargo? Que comentário é esse, viado? Desproporcional, não? Quem tá do lado aí não gosta, eu também não morro de amores, não. Porque existe uma rivalidade entre as torcidas desde a década de 90. Como é que é? Se você que tá brigando, lutando, jogando, com padrão de jogo, os caras... Tu pode falar o que quiser do Atlético Paranaense. Se você que tá do lado aí não gosta, eu também não morro de amores, não. Porque existe uma rivalidade entre as torcidas desde a década de 90. Desde a porradaria nas Laranjeiras, quando quebraram a cabeça do Ricardo Pinto, desde quando o Atlético Paranaense perdeu de sacanagem para rebaixar o Fluminense. Mano, como é que a gente chegou nesse assunto? Agora, você não pode falar que os caras não correm, que os caras não se dedicam, que os caras não se entregam, que os caras não dão a vida. Não tem nada a ver com pacto. Tem a ver com entrega e dedicação dentro de campo. Tu vê isso nos jogadores do Fluminense? Você que está aí do outro lado, você consegue afirmar para mim que no último jogo do Fluminense, os atletas deram o máximo dentro de campo, deram a vida? A gente sentiu empenho, luta, dedicação nos atletas? Você conseguiu perceber isso? Você que está do outro lado? Eu não consigo. Eu olho pro time do Fluminense dentro de campo, eu nunca... Pô, mas sabe o que é? Quando tu tá na Berlinda ali, mano, tu olha qualquer outro jogo do campeonato, parece sei lá, mano, parece o Real Madrid, tá ligado? Parece... Não sei explicar já. Tu olha qualquer outro jogo de futebol e tu fala, meu time não apresenta isso aí. Eu lembro perfeitamente ano passado, mano. Eu olhava jogos de times que estavam pior que o Vasco na tabela e eu falava, mano, o Vasco não consegue fazer isso aí. Não consegue. É desesperador, mano. Porque tu fica tão desconfiado com o teu time que qualquer coisa que o outro faz, você já não consegue ver o teu time fazendo de positivo. Nunca sei o que eu vou encontrar. Eu nunca sei o que esperar. O time do Fluminense é uma espécie de Kinder Ovo. Ah, que isso. Você abre o Kinder Ovo, tem sempre uma surpresa ali dentro. Qual a surpresa? Boa ou ruim? Vem um brinquedinho legal ou vem um brinquedinho que não serve pra porra nenhuma? O time do Fluminense hoje é um grande Kinder Ovo. Que beleza, mano. Você não sabe o que você vai encontrar. Olha aí, cara. Eu vou pro Maracanã dia 22 porque eu sou fanático, maluco, débil.
Débil. De verdade, mano. Porque qual a motivação que eu tenho pra ir? Ir em Maracanã felizão, encontrar com os amigos, fazer resenha, torcer, gritar, sair de lá feliz. Qual a garantia que eu tenho disso, cara? Eu vou pro Maracanã sabendo que eu tenho muito mais probabilidade de me aborrecer, sair de lá chateado, nervoso, bravo, do que feliz, cara. Então, só que não tem outra opção. A gente precisa torcer, precisa apoiar, precisa torcer para as coisas darem certo, dar a nossa contribuição, que é o nosso incentivo, o nosso apoio, nossa torcida. E a partir do momento que acabar o campeonato, nenhuma reformulação no Fluminense pode passar sem antes começar com a saída de pelo menos 8 a 10 atletas. Tá aí, basicamente é isso, né? Fica um mó tempão ainda na live do Dezão. Mas é que também, mano, pô, não vou mentir pra vocês. Eu tô ansioso, pô, pra voltar logo pro Campeonato Brasileiro. Quer dizer, voltar é porque teve jogo hoje. Como você tá falando em voltar? Mas é porque, como a gente tava falando mais cedo, né? Dia 20, a gente volta aí com nada mais, nada menos que 8 jogos. Então, não tem como você não ficar querendo saber qual vai.